Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 23 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia do G1. Bolsonaro passeia de moto e conversa sem máscara com garis na Alvorada. Então, para iniciar o Resumo News desta quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro passeou de moto e conversou sem máscara nenhuma, com garis que faziam lá a limpeza de uma área externa do Palácio da Alvorada na tarde desta quinta-feira, hoje, né, dia 23. O presidente ele também informou, né, já faz 2 semanas que a gente sabe que ele contraiu a Covid-19. Desde então, ele tá trabalhando na residência oficial do Palácio da Alvorada. Ele não sai para reuniões, ele faz tudo no home office, né? E na quarta ele anunciou que seguia com coronavírus. Ontem eu falei aqui, Bolsonaro segue com coronavírus, ele fez um novo teste, já o terceiro, e as imagens do passeio que ele fez, né, foram feitas pelo repórter fotográfico o Adriano Machado, da agência Reuters. Não é possível, com base nas fotos, saber a distância do Bolsonaro para os garis. Porém, o Ministério da Saúde e os órgãos de saúde internacionais, eles recomendam que os pacientes que testaram positivo para a Covid mantenham isolamento social durante 14 dias. Então a recomendação é para que, nesse período de 14 dias, o paciente que contraiu a Covid, ele mantenha a distância de pessoas, até da própria casa, que ele tenha, objetos pessoais reservados, né? Então, minha garrafa de água, meu copo, minha escova de dente, enfim, e que é para ele evitar de sair de casa. E se for preciso sair de casa, é necessário o uso de máscara, coisa que o Bolsonaro não fez, não usou máscara, né? E aí combinar o distanciamento social, o uso de máscaras e a higiene das mãos é a melhor estratégia para combater a Covid-19. Inclusive, num estudo que eu divulguei aqui, o Átila divulgou também, eu repercuti a fala do Átila, que diz que você usando máscara e você praticando isolamento social, mesmo se você se infectar com o vírus da Covid-19, você pode desenvolver uma complicação menor do que se você estivesse sem máscara e sem praticar o distanciamento social. Então o G1 procurou a SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, que ainda não se manifestou. Em uma transmissão ao vivo no final da tarde de hoje, o Bolsonaro não mencionou o passeio de moto, mas falou sobre a pandemia. Vou abrir aspas pro Bolsonaro para terminar sobre essa notícia, né? A questão da pandemia não tem como. Não existe como evitar. Se você ficar isolado num canto aí você pode evitar. Fora isso, quem tá vivendo em sociedade, mais cedo ou mais tarde vai pegar. Não tem como evitar morte no tocante a isso. No Brasil, ninguém morreu, pelo que eu tenho conhecimento, por falta de atendimento médico. Ninguém morreu, tá? Todos os recursos o governo repassou para os estados e municípios. A próxima notícia também é do G1. FUVEST vai reservar 50% das vagas para candidatos de escolas públicas no vestibular 2021. Notícia assinada pela Laura Cassano e pelo Gustavo Galvão do SP2, né, que é o programa de notícias aí de São Paulo. Então, pela primeira vez, a USP vai reservar metade das vagas para candidatos de escolas públicas. E a Unicamp não vai usar a nota do Enem como forma de ingresso. Isso aí também é importante frisar. A Unicamp esse ano não vai usar a nota do Enem como forma de ingresso. Nesse ano o Enem não é mais um caminho para você entrar lá na Unicamp. No ano passado, 45% das vagas foram destinadas às cotas aí de escola pública lá na FUVEST, né? E aí a FUVEST destacou a importância do aumento para 50% no próximo vestibular. Vou abrir aspas aqui para a professora doutora Belmira Bueno, a diretora executiva da FUVEST. Eu considero esse um fato notável e ele tem que ser registrado com ênfase, porque ele demonstra o interesse da USP pela inclusão dos alunos das classes mais desfavorecidas, ou seja, aqueles que na maior parte da FUVEST. Sim, essa citação é meio estranha, mas foi isso que ela falou, dessa parte final aqui. Eu acho que ela quis dizer aqueles que estão em maior parte, né? As pessoas que mais participam, enfim. Porém, na USP, a mudança da data do Enem não interferiu no plano da universidade de tornar o SISU uma das principais modalidades aí do ingresso. E pela primeira vez, metade das vagas da universidade
vai ser destinada aí a alunos que cursaram o ensino médio todo em vagas em escolas públicas, né? No próximo ano serão oferecidas 11.147 vagas, das quais 8.242 destinadas aí pela seleção do vestibular da FUVEST. As outras 2.905 vagas vão ser destinadas aí pela USP, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Outras regras aí para o vestibular da FUVEST também foram oficializadas nessa quarta-feira, dia 22. A principal diferença está relacionada às provas de habilidades específicas. Por exemplo, as de artes visuais foram eliminadas e as provas de música e artes cênicas vão ser online. As inscrições vão do dia 31 de agosto até o dia 23 de outubro. A taxa de inscrição custa R$ 182 e se você ainda quiser fazer o pedido de redução ou de isenção, você tem até amanhã, sexta-feira, dia 24. A primeira prova da primeira fase vai ser no dia 10 de janeiro e a segunda nos dias 21 e 22 de fevereiro. A próxima notícia também é do G1. Escolhas pessoais podem fazer a diferença entre a vida e a morte neste momento da pandemia. Alerta diretor-geral da OMS. A OMS alertou nessa quinta-feira que, diante aí das flexibilizações e abertura nos países infectados pelo coronavírus, aumenta a responsabilidade de cada pessoa como indivíduo em ajudar a barrar aí a transmissão do vírus. Vou abrir aspas para o Tedros Adhanom. Não voltaremos ao antigo normal. A pandemia já alterou a forma como levamos a vida. Onde vão, o que fazem e com quem se encontram deve ser encarados como decisões de vida e morte. Suas escolhas podem fazer a diferença entre a vida e a morte, para um ente querido ou para um estranho. Isso quem disse foi o Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é o diretor-geral da OMS, né? De novo abrindo aspas para ele. Conhece o número de casos relatados na sua região? Sabe onde encontrá-los? Está higienizando as suas mãos frequentemente? Está seguindo as recomendações das autoridades locais? Precisamos que os jovens comecem um movimento global em torno da saúde. Então fica aí o recado geral do diretor-geral da OMS. Fique em casa, se cuide, você tem que higienizar as mãos, você tem que usar álcool gel, usar máscara, porque você, como indivíduo, você pode impactar todo o ecossistema aí em que você está vivendo. Então tome cuidado. A primeira rapidinha de hoje é que os Estados Unidos chegaram a 4 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, segundo o monitoramento lá dos Estados Unidos. Eles que chegaram nessa marca depois de, no país, a Covid-19 matar mais de 143 mil pessoas. Quem disse isso foi a Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos, que é o país mais atingido pelo novo coronavírus. Inclusive, eles foram de 3 milhões para 4 milhões de casos em 15 dias. Isso mostra aí a aceleração da pandemia. Porque, por exemplo, no dia 21 de janeiro foi confirmado o primeiro caso. No dia 28 de abril, ou seja, quase 3 meses depois, né? 1 milhão de casos. Depois, em 11 de junho, 2 milhões de casos. Então, aí cortou pela metade aí a vantagem, né? Então, foram aí mais 2 milhões de casos em 2 meses. Depois, um mês depois, 3 milhões de casos. E agora, 15 dias, 4 milhões de casos. E a outra rapidinha é que o coordenador da bancada da bala distribuiu anéis de prata aos colegas porque ele é candidato à presidência da Câmara. O nome do cidadão é o Capitão Augusto, que é do PL de São Paulo. Ele diz que o presente não tem nada a ver, não tem relação com a eleição e é pra, quem aderir à frente aí nos colecionadores de armas que ele quer criar. Ele quer criar a frente dos colecionadores de armas. Você pode ver que esse deputado tem muita coisa pra fazer. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra mim e pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em alguns milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo. Assina o feed pra não perder os próximos episódios. É isso, beijo pra você. Não esquece de também assinar o feed do outro podcast da família Resumetec de Podcasts, o República dos Bananas. E é isso, beijão pra você. Amanhã você descobriu mais. Tchau!